Bem, pessoal, estão me ouvindo? Podemos começar? Hoje a gente vai ver duas coisas, certo? Primeiramente, é um modelo de roteiro mais utilizado na linguagem audiovisual, certo? Principalmente vídeo, cinema, televisão, é esse modelo, esse formato de roteiro, formato mesmo, né? Até tipografia, as margens, né? Como ele é muito utilizado. Só que a gente não vai ainda trabalhar com ele diretamente, certo? Porque a gente falta ainda, para construir um roteiro, a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de linguagem cinematográfica ou linguagem audiovisual. Ou seja, como é a gramática de como se constrói um texto, vamos usar esse termo, audiovisual. O que seria esse texto audiovisual? Seria uma peça, um vídeo, um filme, um curta-metragem, uma longa-metragem, um stop motion, um desenho animado. Todos esses partem desse mesmo formato. Quadrinhos e jogos já é um pouco diferente, ok? Então, esse é especificamente para audiovisual ligado a cinema, vídeo, TV, stop motion, que mais? Desenho animado, certo? Animação, certo? Certo? Então, aqui, basicamente, é um resumo que a gente viu na primeira unidade, né? O argumento, a sinopse, a curva dramática e o storyboard. Ficou faltando, né, o roteiro, propriamente dito. Então, o que é que seria esse roteiro? Esse roteiro é você pegar a sua história, que foi vendida já, e começar a torná-la uma peça audiovisual. Então, para isso, você tem que se assenhorar um pouco de algumas linguagens, algumas técnicas, algum vocabulário especificamente dessa área, que bebe muito no cinema. Bebe muito não, praticamente surge com o cinema. Então, o que é que seria isso? Né, para você ter um roteiro bem afinado, você tem que dizer para o cara que vai filmar como você quer que a cena seja filmada. Para você dizer como a cena deve ser filmada, você tem que falar a linguagem do audiovisual, que é o quê? Se baseia em planos, sequências e, por fim, a montagem. O que seria o plano? A gente vai ver. Plano é a unidade mínima de uma linguagem audiovisual, ou unidade mínima do cinema. Plano é uma imagem entre dois cortes. Aquela cena clássica do diretor de cinema, né? A ação corta. Pronto. Esse é a ação. E o corta é o plano, que pode durar 1 segundo, pode durar 1 minuto, como pode durar 4, 5 minutos, né? Que é o chamado, o famoso plano sequência. Então, vocês precisam ter esse domínio, pelo menos esse conhecimento, para quando for escrever o roteiro, dizer, ó, a cena começa com um contra-plongé, que é de baixo para cima, certo? O personagem tal está olhando para a direita, onde está um quadro que ele está observando. À sua esquerda tem sei lá, o personagem B que fala, aí 2 pontos, aí tem o diálogo do personagem B. Então você vai descrever a cena. Um bom roteirista, ele descreve bem a cena. E quando o, o diretor, né, o cara que vai filmar, o fotógrafo, né, vai filmar, vai fotografar, vai gravar a cena, ele tenha mais ou menos a ideia, ou pelo menos 90% da ideia que ele vai filmar. E aí entra a relação do roteirista com o diretor. Normalmente, certo, são atividades separadas, embora não é muito raro diretores trabalharem juntamente com o roteirista ou o próprio diretor ser o roteirista,
certo? Não é raro, mas o que é mais comum é você ter o roteirista e você ter o diretor. Então, essa afinidade se dá justamente quando o roteirista ele escreve de tal forma que facilita a vida do diretor. Como é que facilita a vida? Quando o diretor pega a cena de escrita, ele sabe o que é que vai fazer. Nessa correlação, certo? Logicamente que há uma briga de ego muito grande, mas quem assina, né, o filme é o diretor. Mas quem escreve, quem torna aquela história, né, algo no audiovisual é o roteirista. Tem alguns filmes de roteirista, né, que eu acho interessante. Tem um que é, acho que em 2018, 2017. Olha aí, pessoal, vão anotando aí as dicas que eu vou dar agora, né, que é Trumbo. Não sei qual é o subtítulo. Trumbo é o nome do cara. E foi um roteirista de Hollywood entre as décadas de 40 até 60. Esse cara era do Partido Comunista e Hollywood, na década de 50, começou a perseguir todo aquele que, né, se achasse que fosse comunista, seja lá o que se queira dizer. E Trumbo tinha carteirinha do Partido Comunista dos Estados Unidos. E ele foi perseguido, ele foi proibido de trabalhar em Hollywood. Aí ele mudou de nome, escreveu sob pseudônimos e simplesmente ele ganhou 5 Oscars seguidos com outros nomes e ele não podia assinar suas peças. Só na década de 60 é porque a filha dele, né, queria saber o que é que ele trabalhava e ele não podia dizer que ele tinha escrito aqueles filmes, ou roteirizado. O filme clássico dele é Spartacus, com Stanley Kubrick. É com o Spartacus que ele assina, né, o nome dele, não sei o primeiro nome, o Trumbo é o sobrenome. E aí era interessante vocês entenderem um pouco essa dinâmica do roteiro. Outro filme, outra série que eu sempre estou indicando muito aqui para vocês é filmes da década de 80 ou filmes, né, especiais, que aí também mostra toda uma saga que é escrever um roteiro. Né? Ou seja, o roteiro não sai de uma hora para outra. Né? Tem roteiros que são refeitos, né, a brigas, a como é que se diz? Briga até com o próprio autor, não é nem do roteirista, mas com o cara que fez o livro, né, já que é um livro adaptado. Então, assim, às vezes a história por trás do filme é mais interessante do que o próprio filme, né, por causa dessa briga, certo? Então, a gente vai começar a entender agora como é que funciona, né, um pouco essa descrição da cena. Né? Então, vejam, nós temos o argumento. Na sinopse, nós temos aqueles três elementos básicos para qualquer história: cenário, personagem e ação. Vimos que na sinopse a gente apresenta, né, o que é que vai acontecer. No roteiro também, de certa forma, a gente vai descrevendo o cenário, descrevendo os personagens e descrevendo a ação. Lembre-se sempre que a retórica, né, a prosódia, a forma de escrever do roteiro é uma forma descritiva. As primeiras aulas da gente, sabe? Como é que faz um ovo frito, né? Como é que se descreve um pregador de roupa. Tudo isso era para trabalhar, ou já pelo menos deixar subentendido que nós vamos trabalhar com uma linguagem descritiva. Daí, às vezes, a necessidade de um storyboard, de uma curva dramática, para o cabo entender o que é que está ali, né? Ó, o que é que eu desenho, certo? E no roteiro, qual vai ser né, a decupagem, ou seja, a divisão das partes? Primeiramente, as ações de câmera, que a gente vai ver hoje. Essas ações de câmera, ela define a linguagem. Ou seja, muitas vezes, né, você vê um filme que a câmera é muito perto do rosto.
Eu não cheguei a ver o Lamarca, mas, ou desculpa, Lamarca não, desculpa, o Marighella, né? Mas dizem que a câmera é muito perto do rosto, né? Você fica meio tonto, né? Assim, como se você estivesse muito próximo do personagem. Mas isso é um efeito de retórica. É do mesmo jeito que você chega, né, numa paisagem longa, feito filme de cowboy, né, feito western, aquelas paisagens bem longas, né, aquela perspectiva a se perder de vista. Então, isso são linguagens. Entenda sempre que o recorte que você vai dar com a câmera, ele tem um significado, ele nunca é por acaso. Mesmo você deixando a câmera ligada e as coisas acontecendo na frente da sua câmera, ela tem uma intenção de ser. Ela tem uma intenção de ser daquele jeito, certo? Então, assim, tudo que é feito, ele nunca é por acaso. Ele nunca ele nunca é inocente. A câmera nunca é inocente. Ou seja, você tem que dizer o que ela vai fazer. Você tem que dizer, olha, ela está fazendo isso, não se enrole, certo? Independente do filme que você fazer. Seja um snuff movie, eu ouvi falar esse termo snuff movie. Snuff movies é uma moda que apareceu na década de 70, que o filme mais famoso, a série mais famosa, né, que você morria de medo de pegar ela na locadora, chamava-se Faces da Morte. Eu ouvi falar nessa série que tinha, que ficava escondida assim nas locadoras. Não sei se vocês são da época de locadora, mas eu peguei toda a fase audiovisual, vamos dizer assim. E aí tem uma locadora que tinha uma parte preta, assim, que era a parte de pornografia e a parte desses snuff movie. Que era assim, ó, o que você tá vendo é a verdade. A gente tá gravando do jeito que é. E depois, sabe, o pessoal ia ver que na realidade era um filme. Né? Só que assim, a violência era tão estilizada que você achava que aquilo ali era verdade. O clássico dos clássicos desses filmes era Canibal Holocausto, ó, pense, gravado, acho que foi no Amazonas, ou foi no Pará. Né? Esse filme, embora eu acho que o filme é austríaco, mas ele foi filmado aqui no Brasil. Onde é que eu quero chegar? Que eram filmes que, assim, você vai ver agora um enforcamento, você vai ver agora um fuzilamento, o nome da Face da Morte. Só que depois o pessoal foi ver que na realidade era encenação. Certo? Não havia uma... a ideia era estetizar a morte, estetizar a violência, estetizar é, a morte por julgamento, vamos dizer assim, né? A punição. Então, nenhuma câmera, lembre-se disso, é inocente, certo? Nenhuma câmera está ali de bobeira gravando, não. Se ela está gravando daquela forma, é porque há uma intenção, ok? Aí, ações da câmera, falas e diálogos, que nós vamos ver posteriormente, e descrição da ação, que já é propriamente o, o roteiro em si. Nessa descrição da ação, nós vamos ter muito esse movimento de câmeras, ou de câmera, né? O que é o movimento de câmera? É a câmera mais perto, mais longe, né? Ela abrindo, né? Como se diz, ela pegando de cima para baixo, de baixo para cima. E todas essas, dentro da narrativa, têm um significado. A partir desse movimento de câmera, a gente pode voltar para o storyboard, né, para simular, né, a curva dramática e essa intensidade dos planos. Lembre-se que eu mostrei, quando a gente viu o storyboard, os planos desculpa, storyboard de Saul Bass, né, e a briga de ego que ele tinha com Hitchcock, para dizer quem fez aquela cena. Né? Hitchcock roteirizava, mas quem fazia o storyboard era Saul Bass, né? E além no caso, né, de quem era roteirista e de quem era diretor ao mesmo tempo, é o caso de Hitchcock. Hitchcock escrevia e filmava os seus filmes. Aqui é o que a gente vai fazer, mas não agora, certo? Ao longo, né, de 2 semanas. Isso aqui não vai fazer isso hoje. É elaborar um vídeo de 1 minuto a 1 minuto e 30, certo? Então, porque eu já vou lançar aqui.
Porque esse trabalho ele precisa ser pelo menos em grupo, em trio. E aí vocês vão ter que conversar, quem quiser fazer só para fazer só, certo? Só que é um trabalho muito árduo, cansativo. E se puder fazer em grupo, ó. Estão me escutando, pessoal? Sim, sim. Meu celular caiu. Eu parei onde? Me avise aí, onde é que estava? O senhor está falando do trabalho, de fazer o vídeo de 1 minuto sobre fazer grupo. Ah, tá certo. Bom, então, só fechando, não se aperreiem agora com esse trabalho, certo? Ele vai ser feito ao longo da primeira parte da segunda unidade. Eu quero reservar a segunda parte para a gente fazer um roteiro de quadrinhos, ok? Então, já pense o seguinte, como vai ser um trabalho em grupo, que argumento, né, que história vai ser contada, como é que vai ser feito, vocês podem, entendeu, entrar em acordo, mas eu queria que já fosse aquela história que a gente já estava trabalhando, beleza? É, então, isso não é para hoje, nem é para próxima semana, ao longo
dessa primeira parte, a gente pegar umas 4 aulas com isso aqui, começando com hoje, certo? É mais para vocês começarem a pensar o trabalho em grupo, ok? Travou de novo? Aqui tá tudo normal. Tá bom. Então entenderam, né? Beleza? Podemos passar? Professor, o grupo pode ser de quantas pessoas? No máximo 4. 4, 5. Ok? Mas eu acho que o ideal seria 4. Ô, professor, minha internet caiu, tem como repetir? Eu não Vai vi. lá, né? Não, que esse trabalho ele não é para agora. A única coisa que eu queria que já iniciar nesse trabalho é que vocês pensassem trabalho em grupo. E a equipe deve ter, o grupo deve ter no máximo 4 pessoas. E aí vocês conversem entre si para ver que história vai ser contada. Tá bom? Que é um vídeo de 1 minuto. A não ser que você consiga em 1 minuto contar as 4 histórias de cada um. Né? Aí é critério de vocês. Já é também uma parte de gestão de audiovisual, que é uma coisa muito presente em trabalho de cinema. Né? Como você gerir uma equipe, como você gerir um grupo. E normalmente o pau canta na cardinoca. Né? Não, assim, novamente, raros são os filmes ou raros são os estúdios que não tem briga homéricas entre roteirista, cinegrafista, equipe e principalmente com a primadona, né, que é o diretor. Fora os atores também, que é tudo estrelinha. Ok? Então, para agora, quero que vocês pensem. Vai ser um trabalho em equipe, quem quiser fazer em equipe, no máximo 4, e já começar a pensar que história vocês vão contar. Tá bom? Beleza? Vou passar aqui para... Ô, professor, esse trabalho a gente faz como vai internet mesmo? Digital? Como que é? Não, só vocês vão fazer o roteiro e gravar as imagens. Semana que vem nós começaremos aulas presenciais. E aí nas aulas presenciais a gente vai começar a trabalhar com movimento de câmera e filmagem. Beleza? Então não vai ser trabalho escrito, não. Vocês vão elaborar um vídeo. Como a gente já está podendo ter a parte presencial, eu quero aproveitar ao máximo essas aulas presenciais para a gente gravar, para a gente trabalhar com isso. Então, nas aulas remotas, trabalharemos a parte textual e na parte presencial, a gente vai botar a mão na massa. O Elan, fala aí. Professor, nesse caso, não poderia ser o vídeo uma animação? Não. Nesse caso específico, não. Tá certo. Eu quero que seja vídeo. Assim, vocês fazendo a coisa. Embora esse modelo sirva para animação, sirva para stop motion, como eu falei, vai servir para tudo. Mas eu queria que fosse gravado, beleza? E a gente vem agora para a linguagem do cinema. Eu estava falando, né? A unidade mínima do cinema é o que a gente chama de plano. Plano é uma imagem entre 2 cortes, repetindo novamente. O que é uma imagem entre 2 cortes? Ação, corta. Ou seja, aquele fragmento de tempo, fragmento de imagem que você vai montar, né, ao longo da história. Depois da unidade do plano, você tem a sequência. A sequência é o quê? É um conjunto de planos. Então, você tem um plano, né, que você pode, né, fazer vários cortes para ser mais rápido. Né? Quando você coloca vários planos numa sequência muito rápida, é para dar uma intensidade, né, para dar ideia de velocidade. E o conjunto de sequência, né, como a sequência ela está organizada, é o que a gente chama de montagem. A linguagem do cinema, a sua estrutura, vamos dizer assim, a sua gramática, a sua lógica,
é a montagem. Então, o cinema, ele, por ser uma arte industrial, por ser uma arte baseada, né, em máquina, né, na câmera, ele tem uma correlação com um processo industrial. Daí a subdivisão de tarefas, a subdivisão de etapas, a subdivisão de processos na hora de se fazer um filme. Por isso, quando você tem o Oscar, você tem Oscar para som, para maquiagem, para figurino, para, me ajuda aí, para ator coadjuvante, e aí o ápice é o melhor diretor e o melhor filme. Ator e atriz praticamente, né, vem um degrau mais abaixo. Mas a última categoria, né, a categoria que fecha o Oscar, e acho que o César também, né, que é a Palma de Ouro lá em Cannes, é o filme, melhor filme e melhor direção. Então, é nesse processo de montagem é que você cria a linguagem do cinema. Temos duas grandes escolas de montagem. A primeira, né, as duas escolas de cinema. A primeira, que praticamente é a fundadora, né, do que a gente entende como cinema, que é a linguagem norte-americana ou estadunidense, com dois grandes cineastas iniciais, Edwin Porter e David Griffith, que vão fundar a indústria cinematográfica fundada na cidade de Los Angeles, né, numa região na periferia chamada Hollywood Land, depois virou Hollywood. E a segunda escola, que, né, bebeu na fonte da escola norte-americana, mas criou uma linguagem própria e praticamente criou um termo escola mesmo, né? Existe ainda hoje a Escola de Cinema de Moscou, que é a linguagem, né, a escola soviética ou a escola russa. Eu prefiro soviética porque nem todos os cineastas eram russos. Você tinha Eisenstein, que era letão, lituano, você tinha bielorrusso, você tinha toda uma gama de nacionalidades sob o chapéu do Império Russo e, posteriormente, da União Soviética. Então, essas são as duas grandes escolas iniciais. Eu vou passar um texto, certo? Para quem tiver curiosidade, quem quiser estudar mais, isso aí, vocês vão ver com mais profundidade isso com Carol, na disciplina de audiovisual, certo? Então vamos lá. O que seria esse plano? Plano é a forma como você recorta a imagem, né? Então, o plano, a gente tem, isso aí você tem várias terminologias, mas principalmente, vamos dizer, o que vai definir o plano é a proximidade, né, da câmera com o objeto que ela filma, certo? E também o movimento que a câmera faz. Então, o plano você tem duas, vamos dizer, categorias. A primeira é como você filma o objeto, né, se ele está próximo, se ele está distante, e outro é como a câmera se comporta em relação ao objeto, né? Se ela vem de cima, de baixo, se ela circula, né? Se ela dá um 360. Então, primeiramente, a gente tem os planos chamados de ação, e aí você tem o plano geral médio, plano americano, né, que pega mais ou menos do joelho para cima. Reza a lenda, né, que isso foi por causa do filme de Faroeste, porque para filmar o cara com a pistola, né, a câmera tem que pegar o cara do joelho para cima. Eu acho que isso aí pode ter um fundo de verdade, mas pode ter muito de lenda. Mas, enfim, é o plano americano que pega do joelho, plano médio, né, que pega mais ou menos do umbigo, né, da barriga para cima, e o chamado plano de expressão,
né? Ou seja, o plano de ação, você ainda tem a figura do indivíduo, né, dominando o recorte. Né? Você tem o plano geral, né, que é uma paisagem, né, o panorâmica, como se diz. Depois você tem o plano geral, plano geral médio, que é a pessoa, né, inteira. O plano americano e esse plano médio. Lembrando que esses planos eles também podem se interdialogar. Ou seja, um objeto pode estar em primeiro plano, né? plano médio, e outro, plano médio, e o outro está bem distante, já no plano panorâmico. Aí vai depender de como você vai focar, ou o que é que a sua câmera vai dizer para o cara que está vendo, ó, olhe para isso e olhe para isso. E o chamado plano de expressão, que é aqueles planos que vão diretamente no rosto da pessoa, né? O chamado plano próximo, né? Ou também chamado close-up, né? Quando você aproxima a câmera, né? no indivíduo, né? Também o fechar, né? Fecha, né? Você dá aquela fechada. Ele coloca aqui, plano próximo, grande plano, muito grande plano. Na realidade, tudo é close-up. Vai depender do que você vai filmar, né? Então, para mim, teria só o close-up, que é a câmera focando no rosto, e o plano de detalhe, ou o primeiríssimo plano, né, que é você, né, dar aquela fechada. Como é que eu vou usar isso? Aí vai depender de como você quer construir a sua história, ou como você quer contar aquilo ali. Normalmente, esse plano de detalhe, você vê muito no Faustão, quando, né, tem aquele arquivo confidencial, é que o cara começa a se emocionar e aí a câmera só falta entrar dentro do olho do cara para ver se o cara está chorando ou não, né? Para dar aquela intensidade, dramaticidade da história. Aqui temos alguns vídeos, né, sobre planos cinematográficos, as técnicas de montagem, né, que eu escolhi aqui é Pudovkin. Pudovkin é da escola soviética, né, é um dos primeiros grandes cineastas da escola soviética. Temos, do início, 4 grandes cineastas, né, que é o primeiro Kuleshov, né, vocês vão ouvir muito falar no efeito Kuleshov. Depois, Pudovkin, que vai criar as técnicas de montagem, que ainda hoje é utilizado no cinema. Depois, o Eisenstein, o Eisenstein. E, por fim, Dziga Vertov. Esses são os seus 4 grandes, né, primeiros cineastas, não os únicos, né, que era uma escola, era uma faculdade de cinema, coisa que nos Estados Unidos você não vai ter uma faculdade de cinema. Embora a Universidade da Califórnia, a UCLA, ela, né, se especializou em um curso de cinema, mas é um curso dentro da universidade. Em Moscou, não. A universidade era do cinema, era de se utilizar a arte cinematográfica. É dito como russo, que é praticamente um resumo desses 4 que eu falei aqui, certo? E a gente vai dar uma olhadinha. Deixa eu pegar aqui. Eu só Deixa eu mudar a apresentação, tá bom? Estão me ouvindo, né? Sim, professor. Tá bom. Qualquer coisa, ou manda mensagem ou avisa aí que eu...
Vocês estão vendo? Não está apresentando não, né? Não, professor, Ah, ainda não, não. professor. Deu erro aqui, deixa eu puxar de novo. Sejam bem-vindos ao nosso 8º Vocês tutorial. estão vendo? Hoje Certo. Sim, mas está travando. nós vamos começar a discutir as questões relacionadas à gravação dos vídeos científicos. Como toda a produção de vídeos, ela se baseia nas mesmas regras da produção de fotografia, todo o conteúdo estudado até o momento vai ser utilizado também para a produção dos vídeos. A diferença é que os vídeos eles têm uma sofisticação muito maior do que das fotografias. Vamos lembrar que cinema é fotografia, só que para cada segundo de cinema nós temos aproximadamente 24 quadros, 24 frames. Esse número de frames pode variar, 12, 24, 30, 60. Depende da qualidade da câmera, depende da, da proposta cinematográfica. Então, cada um desses quadros, eles têm que ser pensados no cinema, assim como são pensados na fotografia. E para o tutorial de hoje, nós vamos começar, então, a ver os planos cinematográficos, ou seja, a maneira como nós vamos enquadrar as imagens nos nossos fotogramas, ou seja, nas cenas, né, os planos, as cenas, as sequências que nós vamos enquadrar nos nossos fotogramas, nos nossos frames do cinema. Eu trago para vocês aqui uma imagem, uma pintura de Berta Worms, né, Saudades de Nápoles, que mostra para a gente também uma preocupação com o plano. Que tipo de plano vocês acham que é esse? Então, ao final do tutorial de hoje, eu espero que vocês consigam, ao olhar essa pintura, essa tela, identificar o tipo de plano cinematográfico que nós temos. Como definição, né, então, um plano cinematográfico é o conjunto ordenado de fotogramas ou imagens fixas, limitados espacialmente por um enquadramento, que pode ser fixo ou móvel, e temporalmente por uma duração. Os planos eles podem ser divididos de diversas formas. Referente à distância entre a câmera e o objeto, referente à sua duração,
referente ao ângulo vertical, referente ao ângulo horizontal e referente ao movimento. Tem que ser destacado aqui que a nomenclatura para planos ela não é universal, ela varia muito e existem até alguns diretores de cinema que usam termos próprios, específicos deles mesmos. Agora, alguns termos são utilizados amplamente e esses termos eu vou apresentar aqui para vocês. Além de nós termos referencial dos tipos de plano que nós podemos utilizar e isso aumentar as nossas possibilidades artísticas, também é interessante ter o domínio desse linguajar para que a gente tenha uma facilidade maior de comunicação entre os profissionais do audiovisual. Então, um diretor de arte se comunica com um diretor, se comunica com um fotógrafo, e eles têm que se entender pelo simples fato do uso de um termo, como por exemplo, plano americano. Eles têm que todos falar a mesma linguagem, têm que todos saber o que eles estão querendo se referir, o que eles estão querendo produzir ali. Bom, então, tomando o primeiro grupo de planos, aqueles referentes à distância entre a câmera e o objeto filmado, vamos analisar o plano geral. Então, esse é um fotograma do filme Star Wars, O Despertar da Força, que traz o plano geral. O plano geral ele mostra uma paisagem ou o cenário completo. Então, nós temos aí a imagem do BB-8 e ele localizado no seu cenário, nessa região desértica. Então, o plano geral, muitas vezes, ele é utilizado para ambientar a cena. O plano médio, aqui nós temos uma imagem do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, e ele mostra um trecho de um ambiente, em geral, com pelo menos um personagem em quadro. Estão me O plano ouvindo? americano, Está tendo um aqui delay no muito filme Por um grande. Punhado de Dólares, Para um estrelado plano pelo americano, fantástico ator e atualmente diretor de cinema Clint Eastwood, foi uma nomenclatura inventada justamente nos Estados Unidos para se referir ao plano a arma dos cowboys. Então era aquele plano que pega da cabeça do ator até a região do final da arma que está presa à cintura do ator. Então ele mostra ser utilizado também para a produção dos vídeos. A diferença é que os vídeos eles têm uma sofisticação muito maior do que das fotografias. Vamos lembrar que cinema é fotografia, só que para cada segundo de cinema nós temos aproximadamente 24 quadros, 24. Como, por exemplo, no seu cenário, nessa região desértica. Então, plano geral, muitas vezes ele é utilizado para ambientar a cena. O plano médio, aqui nós temos uma imagem do filme. Ele mostra a outra os joelhos, né? De preferência aos joelhos, né? O ator e a arma que ele carregava. O primeiro plano, um personagem em um enquadramento fechado. Quem acompanha eu parei aqui a apresentação porque a demora está muito grande, certo? Mas aí fica a sugestão para vocês para dar uma olhada nesse vídeo,
que ele vai falando sobre os planos, né, bem detalhadamente. E o que eu achei interessante nesse é aquela parte que ele fala da subdivisão dos planos, né? Veja, ele também reforça, né, o que eu tinha falado, que nem sempre essa linguagem é universal. A gente usa termos correlatos que, assim, usa a mesma para definir a mesma coisa, a palavra é diferente. Isso pode causar problema, né? Porque você vai falar para alguém como fazer. Pois é. Mas vejo isso com calma. Mas voltando, o que eu acho interessante é aquela subdivisão de planos que ele faz, né? Em relação ao objeto, em relação ao tempo de captura, em relação ao deslocamento vertical, ao deslocamento horizontal. Tem mais uns 3 ou 4, mais 2 ou 3 que ele fala lá. Então, o que é que eu queria sugerir para vocês? Deem uma olhada nesses vídeos, né, que está lá no... Vou até colocar aqui para já quem quiser ir abrindo, vou copiar aqui. Somente, eu estou copiando aqui. Esse é o primeiro que a gente viu. Esse é do Pudovkin. É só um cuidado com esse terceiro aí, edite como um russo, porque o cara, o apresentador lá, acha que todo mundo é inglês, né? Então ele pronuncia o nome da galera, que é russa, em inglês. Então, assim, é meio trash, sabe? Me, me, me denota uma ignorância absurda
do cara lá, mas o conteúdo até é interessante, certo? Então, assim, vocês dão uma olhada nesses tutoriais. Semana que vem a gente já vai trabalhar com alguma coisa prática em sala de aula, porque vamos ter aula presencial, ok? Então, deem uma olhada nesses tutoriais, porque eu estava vendo aqui, só vou me estressar. E eu queria esse restinho de aula para a gente falar sobre o que eu estava começando no início, que é sobre as notas, certo? O que é que eu quero falar sobre as notas? Alguém deixou de entregar a sétima atividade, a atividade final. Então, quem deixou de entregar, entregue o mais rápido possível, porque eu não fechei as notas ainda. E como eu falei, a primeira unidade me permite ser um pouco mais flexível para receber os trabalhos, receber as coisas. Certo? Na segunda unidade vai ter essa moleza não. Certo? Vai se entregar numa semana, na outra já é final. Nessa não. Então, quem não entregou, por favor, entregue. Eu vou dar uma olhada hoje, né, no final do dia, aí sim eu vou fechar as notas. Tá bom? Então, quem não entregou, esqueceu de entregar, faltou alguma coisa, envie para o sala de aula. Estamos ok? Não sei, olha, 1 minuto de filme é muita coisa, entendeu? Vá por mim. Mas se você quiser fazer 4 minutos, tudo bem. Mas isso aí vai ser definido quando vocês forem fazer o roteiro. Certo? 1 minuto, vá por mim, é muita coisa. Em linguagem audiovisual, 1 segundo, 30 segundos, 1 minuto é coisa pra caramba. Tá bom? Mas pode fazer, não tem problema. Mas vocês vão definir isso a partir do momento que vocês vão fazer o roteiro. Isso, próxima semana a gente já vai escrever, já vai montar alguma coisa. Montar assim, já vai começar a mexer com essa escrita do roteiro. Eu deixei alguns exemplos também no sala de aula, então dê uma olhada lá, certo? Eu vou colar isso aqui no sala de aula, essas técnicas, esses vídeos que acho que não estão lá. Eu provavelmente coloquei, mas acho que não coloquei o link. Tá bom? A gente vai dar uma paradinha agora e eu vou ver aqui no computador que está dando problema. A minha preocupação maior é desenho manual. Vou botar a mesa digitalizadora aqui para ver se ela funciona. Alguma dúvida? E aí? Aproveitem. E aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem está faltando entregar? Quem não entregou? E aí, pessoal, se pronuncia. Não, essa semana não vai ter atividade ainda. Certo? Essa semana vocês estão livres de atividades. Olha que legal. Mas semana que vem, prepare. Aliás, a atividade seria vocês se organizarem, aí já começaram a pensar o trabalho em equipe. E semana que vem, como vamos ter o presencial, a gente vai, né, se conhecer na realidade. Beleza? Beleza. Vou parando a gravação aqui.